Olá, meus queridos! Hoje eu estou aqui para falar da segunda temporada de Young Royals, esta que esperamos por bastante tempo, afinal somos fãs dos nossos queridos meninos. E, bom, só para quem é novo aqui pelo canal, eu falo bastante de séries europeias, então se você curte essa vibe aí de série, você com certeza vai encontrar muitos outros vídeos aqui no canal sobre as séries dessa região. Vou deixar aqui nos cards uma playlist só dos vídeos de séries europeias. E também, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, você pode se inscrever aí embaixo. E me acompanha nas redes sociais, é de graça e ajuda muito o meu trabalho, é Belly Hinges em todas elas. Bom, a segunda temporada de Young Royals chegou também com 6 episódios, aí mais ou menos a mesma média de minutagem. E a gente tava numa expectativa, né, de saber como que os nossos meninos iam lidar, né, com os acontecimentos finais ali da primeira temporada. Bom, a primeira coisa que eu queria destacar sobre a segunda temporada é que eu gostei mais da primeira temporada do que da segunda. Isso não significa que a segunda temporada foi ruim. Não foi ruim, gente, não é esse o ponto. É engraçado porque se você for pontuar os acontecimentos individuais da temporada em si, aconteceu bastante coisa. Claro, né, que a trama ali, a gente quer ver o nosso casal protagonista juntos, né, o Simon e o Willie, mas, assim, cada personagem teve na sua individualidade uma questão. O Willie teve toda a parte ali com relação à coroa, né, e de assumir responsabilidades e tudo mais. Já vou falar um pouco mais sobre isso, que foi o principal foco, né, dessa segunda temporada. Mas o Simon, ele teve esse relacionamento com esse Marcos ali, que ele queria gostar do cara, o cara gostava dele, mas ele não conseguia corresponder, porque, né, obviamente ele gostava do Willie. Aí a gente tem o Mala do August, que teve todo um relacionamento ali com a Sarah, que também eu queria dar uma esganada na segunda temporada, porque eu não sabia qual dos dois eu tava com mais raiva. Mas enfim, né, eles tiveram ali uma trama deles também. Então, assim, nós temos tramas individuais acontecendo. O Simon também teve a questão de escrever ali uma nova música ali pra apresentação que eles iam fazer, que acabou se tornando uma música de amor ali pro Willie. Mas várias coisas foram acontecendo, só que a forma como essas coisas foram construídas ao longo da temporada, parecia que nada estava acontecendo e que tudo estava sendo feito só pra adiar o fato de que os dois iam ficar juntos no final, sabe? Ficavam fazendo a gente olhar o Willie do nada com a Felícia ali. E, assim, eram tramas, assim, que era quase uma tortura pra gente ficar assistindo, sendo que a gente só queria que os dois ficassem juntos, sabe? De repente, a série poderia ter arrumado outra maneira dos dois ficarem juntos e de focar nessas tramas principais, sabe? Porque o queer da série quase foi deixado de lado na segunda temporada, sabe? O que é super interessante, né? Na primeira temporada, é o principal foco. A gente gosta muito da pureza desse relacionamento dos dois, assim, porque os dois estão descobrindo o amor e eles se amam de uma forma pura e verdadeira, e a gente queria ver isso. Essa segunda temporada, na primeira temporada, o foco principal, assim, é porque Young Royals é uma trama bem, assim, entre aspas, clichê de a pessoa nobre ou rica, enfim, que se apaixona por uma pessoa que vem de uma classe social mais baixa, né? Isso é uma trama que já foi explorada de muitas maneiras diferentes, só que dessa vez a gente tem 2 adolescentes gays, né? Então isso é muito legal. Mas nessa segunda temporada, isso foi um pouco deixado de lado, assim, até no primeiro episódio a gente vê ali a Sarah, agora ela faz parte ali do internato também, né? Tem um momento ali onde ela não tem dinheiro, né, pra pagar ali o negócio com as meninas e tal, mas isso acaba sendo deixado um pouco de lado, essa questão da diferença social. Isso praticamente não foi abordado na segunda temporada, e o tema principal se tornou a questão de que os deveres de uma pessoa, né, até quando as tradições devem ser mantidas ou devem ser deixadas de lado. Até quando tradições podem machucar as pessoas, né, por elas serem cumpridas. Por que muitas tradições são seguidas sem ser questionadas? Só que em muitos momentos as armas para combater, né, eu falo isso num sentido figurado, essas tradições não eram dadas aos personagens, né? Eles de certa forma questionavam, mas eles eram incumbidos a continuar nessa tradição, né? Por exemplo, o Willie, ele não queria dar o discurso, mas daí quando ele descobriu que o August ia meio que suceder ele, eu particularmente achei isso um absurdo, mas enfim, quando ele descobriu que o August ia meio que suceder ele ali, ele resolveu que ele ia, assim, fazer o discurso. Então, assim, sabe, eles estavam sendo sempre condicionados a seguir essa questão ali das tradições, mas eles meio que também não tentavam não seguir, sabe?
eles aceitavam o fato de que eles tinham que seguir a tradição, é isso que eu quero dizer, sabe? No último episódio que a gente viu ali um plot twist, né, que, assim, não foi bem um plot twist, mas a gente viu essa mudança ali que o Willie decidiu que ele ia, sim, falar o discurso dele, ele falou um pedaço do que estava escrito e depois ele falou o que ele bem entendeu, falou como ele queria e assumiu que era ele no vídeo, que é muito importante pra história, né? A gente ainda não sabe se a série vai ser renovada, eu já falei aqui no canal que séries europeias têm uma chance um pouquinho maior de ser renovada, porque os níveis de audiência que a série europeia requer são menores, assim, é mais fácil de renovar uma série europeia. Eu já fiz um vídeo inteiro explicando sobre isso, vou deixar aqui nos cards. Eu até falei disso no vídeo da primeira temporada também, mas pra Netflix, enfim, pras produtoras, é mais fácil renovar uma série que já tá sendo produzida do que criar uma série do zero. Então, enfim, tomara que ela seja renovada, eu gosto muito da série, porque a gente tem uma trama muito interessante pra uma terceira temporada, se a série for renovada, porque finalmente o Willie assumiu que era ele no vídeo, então a terceira temporada seria com base em toda essa repercussão, né? Como assim o príncipe, que ainda é o príncipe, tipo, ele tem o direito ao trono, né, a ser o rei, mas ele não, né, ainda não assumiu, porque a mãe dele está viva. Então, como a população reagiria com o príncipe herdeiro, o fato dele ser gay, né, o fato daquele vídeo ser ele mesmo e tudo mais. Então, pra mim, isso é uma trama muito forte, muito boa, assim. Essas polêmicas reais, assim, né, é algo que existe já em várias monarquias. Eu lembro quando o Harry da Inglaterra, né, ele era mais jovem, ele tinha vários vídeos polêmicos dele por aí, tipo, bebendo, saindo pra balada e tudo mais. Só que, assim, o Harry nunca teve uma situação dessa de, tipo, ele ser flagrado num vídeo com um outro homem, né, ele não foi um caso dele ser homossexual nem nada do tipo, e já era polêmico. Então, imagina um lugar, assim, conservador, que eles têm, né, vivem numa monarquia, mas como a população vai reagir, né? Como que o palácio e as comunicações ali da monarquia vão lidar com o fato do Willie ter assumido que foi ele? Será que agora que ele assumiu que foi ele, ele vai jogar na roda que foi o August que fez o vídeo? Porque, cara, sinceramente, é muito pior a pessoa que gravou e expôs na internet do que qualquer outra pessoa envolvida naquilo, né? Pra mim, a série armou um cenário muito bom pra uma terceira temporada, mas a segunda ficou, assim, um pouco a desejar. A trilha sonora da série é perfeita, assim, ela se encaixa muito bem nas situações. Se vocês verem as letras das músicas, assim, é absolutamente perfeito. Tudo que é cantado é exatamente o que tá acontecendo em cena. Eu gosto muito quando a música conversa, assim, com a cena em si. É pra isso que serve uma trilha sonora, sabe? Talvez eu tenha botado muita expectativa na segunda temporada, porque eu adoro os dois protagonistas, eu acho eles perfeitos. Mas, assim, sendo bem sincera, pra mim, os dilemas, as questões do Will eram muito maiores e muito mais, assim, impactantes pra história com relação ao fato dele ser ali o príncipe e tal, tá lidando com aquilo, e que ele não quer seguir a tradição, e que ele não pediu pra nascer príncipe, não sei mais o quê. E parando pra pensar, isso é uma história real, né? Assim, gente, tem muita gente que nasce na monarquia que não tem vontade de ser príncipe, sabe? Imagina o BO que é. Você, tipo, nasceu aí. Cara, você não pediu pra nascer naquela família, sabe? E olha a quantidade de dever que você tem desde novo, né? E você não pode fazer nada. Tipo, você tem que dar sempre na linha. Sabe? Aquele momento que o assessor ali, ele pede pro August, tipo, as senhas das redes sociais, começa a cair a ficha do August, que, tipo, o Willie tem uma vida que é um inferno, ele não tem liberdade pra fazer nada, sabe? Ele tem que fazer o que mandam ele fazer. Então, para pra pensar. Às vezes, cara, você quer ir comprar um açaí na esquina. Claro que, sei lá, acho que nem tem açaí na Suécia, mas vocês entenderam o ponto, né? Você quer comprar um sorvete na esquina, você não pode. Você tem que, tipo, sair com segurança nas suas costas, sabe? Então, cara, para pra pensar, né? Que saco. Você não tem liberdade nenhuma de ir e vir, sabe? Tendo nascido numa família assim. Então, pra mim, essas questões que o Willie, a família dele, né? A trama do Willie trouxe para a história foram muito mais relevantes que as questões do Simon, né? Que basicamente foram com relação à música que ele queria cantar, que ele ia cantar e depois tiraram ali o rolê porque, né, era pro Willie. E a questão do boy lá, que ele tava, eu gosto dele, ele gosta de mim, mas eu não gosto dele quanto eu gosto do Willie. Então, assim, parece que eles botaram esse cara ali pro Simon pra ele meio que ter uma trama, pra ele não ficar sem uma trama além do Willie, porque o Willie tinha uma trama de fato, né, mais interessante e tudo mais. Talvez o núcleo do August, que eu não suporto, com a Sarah, tenha sido mais interessante do que o núcleo do Simon, coitado. Porque, tipo, ele quase não teve uma trama, assim, né? A história dele foi baseada em outro relacionamento. Então, ele podia ter tido, assim, uma coisa mais intensa na vida dele em si. Gosto muito do Simon, acho ele um personagem maravilhoso. Por isso que eu tô falando, gente. Eu não tô
falando mal da série, né? Eu tô fazendo uma crítica construtiva, assim, que eu acredito que o Simão é um personagem que tem muito a oferecer, né? Ele poderia ter tido uma trama um pouco mais aprofundada, mais interessante do que só ali a questão da música, que, claro, é muito importante pra ele, é o sonho da vida dele. Mas, assim, um relacionamento, sabe? Por exemplo, é interessante ver como o August acabou sendo movido ali pela Sarah até dado um certo momento. No começo ele meio que não queria, e daí ele acabou se envolvendo com ela, ele viu que ela se importava com ele, e aí ele se prontificou, tipo, a comprar o cavalo, velho, que era, tipo, era um sonho dela, né? Só que a Sarah é uma personagem, assim, que, cara, eu não consigo aguentar, assim, eu não tenho saco nenhum pra ela. Eu aceito o August como o vilão da história, mas, gente, eu acho a Sarah uma sonsa, sabe? Mano, a mina é irmã do Simon, sabe? Fica metendo essas, assim. Ela sabe tudo que o August fez e continua ali com ele, sabe? Ai, e, tipo, o cara é ex da melhor amiga dela. Sei lá, assim, sabe? Gente, a Sarah não me desce de jeito nenhum. E, assim, com todo respeito à atriz, ela tem uma carinha de sonsa, gente, que, porra, é meio foda, assim, sabe? Os outros personagens são mais interessantes que ela, assim, na história, sabe? Então, poxa vida, queria ter visto mais, assim, da trama do Simon. Eu acho que ele poderia ter trazido algum elemento mais interessante pra história. O foco da série realmente deixou de ser nessa diferença de classe social e sim todo o compromisso com a realeza e a questão de seguir tradições, né? Porque até o próprio núcleo do Simon com relação à música acaba virando um negócio de seguir tradição, né? Ele não consegue nem cantar uma música modernizada. Então, tipo, cara, o quanto essa coisa de você se prender ao passado, uma tradição, é bom pra uma pessoa, né? Porque, gente, o mundo evolui, não é porque uma coisa que funcionava 150 anos atrás vai funcionar agora, sabe? Só porque é uma tradição. Então, tipo, essa é uma coisa que não tem muito cabimento, então é um questionamento válido que a série levanta, assim. E é importante, principalmente porque é uma série assistida por jovens, né? Então, é bom que fala, assim, poxa, até que ponto, né, essa tradição que é mantida ali com tanto vigor, ela é realmente importante e ela deve ser seguida, ou será que ela não tem que ser renovada, sabe? Porque, cara, tudo que é vivido no universo serve pra modificar, pra acrescentar, pra melhorar. Então, isso é uma questão realmente válida que é trazida na série. Então, ok, gosto muito dessa temática. Mas eu espero muito que numa terceira temporada eles não torturem tanto a gente com essa coisa de tipo, gente, eles são um casal perfeito, eles sabem que eles são um casal perfeito, eles parem de tentar achar eles em outras pessoas e, assim, não torturem a gente com, tipo, porra, 5 episódios pra no sexto eles ficarem juntos, sabe? Quer dizer, no final do quinto, né? Então, assim, porque, poxa, é uma sacanagem, a gente sabe que eles vão acabar ficando juntos de alguma forma, sabe? Então, pra que torturar a gente por uma temporada inteira? Desenvolve outras tramas com base neles juntos, de repente, sabe? Então, assim, é uma série LGBT que teve pouco LGBT nessa temporada, assim, teve muito, muito hétero, né? Teve o August ali com a Sarah, daí teve o Willy com a Felice, tudo bem ali que eles têm uma amizade entre eles, né? Conseguiram conversar isso e tal, mas, sabe, eu queria ver mais deles, sabe? Eu assisti 6 episódios pra ver nosso casalzinho, tive que assistir 4 episódios e meio, quase 5 episódios sem eles, então, assim, eu prefiro ver eles juntos. Assim, a terceira temporada tende a começar eles juntos, né? Porque terminou a sexta temporada com eles juntos. Então, vamos ver. Espero muito, 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 muito que seja renovada. Eu amo essa série, acho ela perfeita. Vocês sabem que eu amo séries europeias. Tem uma série sueca que eu gosto muito. Ela não é LGBT, mas se chama Amor e Anarquia. Que, cara, o casal, se vocês quiserem assistir também, vocês vão suspirar pelo casal, porque eles são muito fofos, né? É um casal hétero, mas eles são, assim, uma gracinha. É uma história que tem diferença de idade e tal. Gente, eu sou apaixonada por Amor e Anarquia. Então, assim, toda a minha experiência com séries suecas, assim, sempre foi muito legal, assim, sabe? Eu gosto de séries suecas de um modo geral. Acho que eles têm uma linguagem interessante, eu gosto das locações, é um país muito bonito, tenho muita, 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 muita vontade de conhecer a Suécia. Então, enfim, vou até deixar aqui nos cards o vídeo de Amor e Anarquia também, caso você tenha interesse em assistir a série, depois me contem se vocês assistiram. Enfim, bom, gostei da segunda temporada, eu não achei ruim, mas eu achei a primeira muito melhor que a segunda, então eu espero que a terceira volte a ser tão boa quanto a primeira. E é isso aí, me contem embaixo o que vocês acharam da segunda temporada de Young Royals, os nossos meninos perfeitos, o que vocês gostariam que tivesse sido diferente, o que vocês gostaram. Enfim, um beijo pra vocês, não esquece de me acompanhar nas redes sociais, de se inscrever aqui no canal e até a próxima.